Bem, estamos dando início aqui à nossa live de hoje e aguardando o pessoal começar a entrar para a gente iniciar, tá bom? Aguardar só um tempinho enquanto o pessoal está entrando. Mas enquanto o pessoal não entra, a gente podia já ir orando. Amém. Então vamos orar? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor, Obrigado, por mais Senhor. esse dia. Amém. Por mais essa oportunidade. Sim, Senhor. Que estamos aqui. Sim. Poder ser usado por Ti. Amém. Ó, e falar dessa palavra. Amém. Sobre família. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Sobre casamento. Sim, Senhor. Sobre relacionamento. Amém. Sobre filhos. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Uma palavra tão necessária. Sim, Senhor. Para a edificação do Teu corpo. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Vem nos abençoar. Sim. Ó, vem nos usar, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, Amém. como canais. Sim, Senhor. Para falar, Senhor, o que está no Teu coração. Amém. O desejo do Senhor para as famílias. Sim, Senhor. Para os casamentos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Também abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo. Sim, Senhor. Cada lar, Senhor. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Continua nos ajudando como casais Sim. a construir uma esfera adequada nos nossos lares, Amém. onde o Senhor possa reinar, Sim. onde nós possamos ser um casal firme Sim, e Senhor possamos Jesus. conduzir nossos filhos nos teus caminhos. Amém. Nos abençoa nessa noite, Amém. nos traga luz na tua palavra, Sim. também nos nossos aspectos humanos. Amém. Nos ajuda, Senhor. Amém. Nós precisamos de ti. Sim, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, o tema de hoje é cônjuges e filhos. Né? Você pode estar perguntando, caramba, vai falar muito sobre casamento, vai falar muito sobre criação de filhos. Não é bem por aí não. A gente vai ter um caminho muito legal no nosso bate-papo de hoje. Mas o que eu queria saber era, primeiramente, você que está aí nos assistindo, você tem filhos, né? Que é casado, É. tem filhos. Tem filhos? Se tem filhos, quantos filhos você tem? Vai colocando aí pra gente ter uma ideia da quantidade de filhos que nós temos. E enquanto você vai colocando aí quantos filhos você tem nos comentários, nós queríamos novamente reforçar que durante a palestra, a transmissão, nós cortamos os comentários para não poluir a imagem dos slides. E aí, perto da setinha do direct, você tem um sinal de interrogação, onde você pode fazer perguntas durante a nossa conversa. E aí, no final, a gente pode estar respondendo essas perguntas, tá bom? E aí, temos muitos filhos aí? A maioria tem um filho, aí tem duas pessoas que têm 3 filhos, tem 2 filhos aqui, um filho, 3 filhos. Muito bom. Então, nós temos um bom número de pais, né? E qual a idade desses filhos? Né? Aqui tá dizendo que tem um menino de 1 ano. 1 ano. Tá bem dentro do assunto que a gente vai falar hoje. 2 anos. Então, Filhos pequenos aí. filhos pequenos, muito bom. Ok, vamos começando aos pouquinhos? Isabel, pode colocar por favor os slides, tá? Pode colocar o primeiro slide, cônjuges e filhos, né? O slide que tem o tema da nossa palavra de hoje. Ok? Então vamos começar. Bem, alguns podem estar perguntando assim, o que é que esse tema tem muito a ver, né? Cônjuges e filhos. Esse assunto talvez seja um dos assuntos mais importantes de todos os passos que a gente falou e ainda vai falar. Por quê? Porque esse assunto ele baliza a necessidade, a importância que o relacionamento conjugal tem aos olhos de Deus e que deve ter também para o casal. Então hoje a gente não vai falar muito sobre criação de filhos, embora a gente vai trazer alguns princípios importantes, nem vamos falar muito sobre casamento. O nosso objetivo hoje, na verdade, é trazer uma reflexão sobre como fica a nossa relação depois que os filhos nascem. Como devemos nos comportar para que mantenhamos o relacionamento marido e mulher firme, quente, cheio de amor e ao mesmo tempo a gente acrescente a criação de filhos ou a atitude de pais na nossa relação, tá? Então, essa é a primeira coisa importante. E aí, o que a gente muitas vezes vê nos casais, né? A gente vê casais que depois que os filhos vêm, eles passam a ter alguns problemas por falta de afinamento.
na questão de distribuição de tarefas, de responsabilidades, no peso que muitas vezes é colocado demasiadamente sobre a mulher. E aí alguns prejuízos acontecem na relação, né? Desde a questão da questão sexual, como também na questão de entender onde está a minha prioridade, né? O que nós queremos é que quando a gente envelheça, a gente possa envelhecer como namorados, como pessoas que amam estar juntas, como pessoas que gostam de conversar, que têm prazer de estar junto um do outro. E isso precisa ser construído ao longo da nossa vida. Por isso que o estágio dos filhos precisa ser muito bem trabalhado, para que quando esses filhos saiam de nossa casa, que é um curso natural da vida, para quando eles vão embora casando, ou indo trabalhar, ou morar em outro lugar, nós possamos nos manter como dois namorados que amam estar juntos e que convivem super bem, tá? Esse é o nosso objetivo para que a gente possa trabalhar bem e manter o vigor do casamento mesmo depois que os filhos saiam de casa. E aí tem uma questão muito importante, né? Nós já falamos isso antes, mas eu queria repetir e reforçar. O que é que faz com que nós construamos filhos com uma emoção saudável, filhos que amam estar dentro de casa, filhos que realmente acreditam que a família vale a pena? Isso acontece quando nós somos um casal que se ama. E por que é tão importante, Sânia, um casal se amar dentro do seu lar? Porque a expressão do amor no casamento, né, entre marido e mulher, é um verdadeiro testemunho, uma verdadeira pregação do evangelho para os filhos. Então, os filhos vendo essa expressão do amor, automaticamente eles vão sendo ganhos para a família, vão sendo ganhos no Senhor. Muito bom. E isso é muito verdade. Por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho a alguém, quando nós estamos participando de uma reunião da igreja, sim, a palavra que mais se fala no meio cristão é a palavra amor. Sim. E se os nossos filhos não conseguem enxergar a expressão do amor na nossa relação, eles não vão crer no evangelho. Porque o evangelho ele precisa ser primeiro poderoso nas nossas vidas. Eu me lembro muito do testemunho de um amado irmão, muito eu lembro desse testemunho, que ele foi apacentar um casal que estava com problemas. E ao chegar na casa desse casal e ter comunhão com eles, ele percebeu que esse casal estava dormindo separado. E aí, quando terminou a conversa com eles, esse irmão desceu e o marido desceu com ele para deixar ele lá na portaria do prédio. Quando chegaram na portaria do prédio, esse marido que estava com problemas com a esposa, ele disse assim: amém, amado, a gente se vê no final de semana na pregação do evangelho. Aí, o irmão que tinha ido visitar o casal, olhou para ele e falou assim: meu querido irmão, eu te aconselho a não sair para pregar o evangelho. E aí o irmão tomou aquele susto: mas irmão, por quê? Que é isso? Esse irmão falou assim: se o evangelho não tem poder para mudar a situação do teu casamento, que evangelho é esse que você está pregando? Então nós precisamos ter consciência de que o evangelho ele é primeiramente para nós. Que o evangelho é primeiramente para a nossa vida. Se o evangelho não tem poder na minha casa, no meu relacionamento conjugal, na minha relação com os meus filhos, esse evangelho que eu prego, eu não creio nele. Porque se eu creio no evangelho, e o evangelho é o poder de Deus, ele vai agir primeiramente na minha vida. Então, quando nós somos pessoas que expressam o amor dentro de casa, nós trazemos o evangelho e o reino de Deus para dentro de casa. É isso o que Romanos 14:17 fala. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o lugar onde nossos filhos precisam ver isso é na relação marido e mulher. Que nós possamos ganhar luz nesse ponto, para entender que o evangelho não é uma pregação falada com a boca, mas ela é uma vida expressada nas nossas atitudes. Amém. Que Deus nos abençoe nisso. Dando sequência, nós agora chegamos ao Salmo 127. Amém. E Sânia vai ler pra gente. Sim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste.
Aos meus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. São como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Vou passar o slide só para dar destaque numa parte desse texto que diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, sim, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que são os filhos? Os filhos são herança do Senhor. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Os nossos filhos não são nossos. Não agarre seus filhos e faça dos seus filhos sua propriedade, porque eles não são. E a certeza que você tem é que um dia eles irão embora. Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus e entender que eles são como flechas. E flecha foi feita para quê? Para ficar guardada? Não. Flecha foi feita para? Lançar. Para ser atirada. Só que eu preciso preparar essa flecha para poder atirá-la. E aí, como filho de Deus, como servo de Deus, eu preciso preparar meus filhos para que eles sejam um dia atirados como flechas pelo Senhor. Por isso que eles são herança do Senhor. E eu preciso prepará-los para devolvê-los ao Senhor. Uma grande verdade que a gente precisa entender é que antes da Segunda Guerra Mundial, o casal ele era o centro da casa. Ou seja, o casal era o que havia de mais importante na casa. E os filhos, eles estavam em segundo plano e eles eram, na verdade, aqueles que serviam ao casal, ao pai e à mãe. Depois da Segunda Guerra, por causa da grande tragédia que aconteceu e muitos pais perderam seus filhos na Segunda Guerra, isso se inverteu. Os filhos passaram a ser o centro da casa por causa dos pais que passaram a ter medo de perder seus filhos. E essa inversão fez com que os pais agora que servissem seus filhos. E hoje o que nós encontramos muitas vezes é famílias onde isso está totalmente invertido. Onde o centro da casa não é mais o casal, são os filhos. E os pais, eles lutam para ganhar o amor dos filhos. Olha só que coisa louca. Essa é a realidade de muitas casas hoje em dia. Por isso nós precisamos entender que os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E o nosso papel é prepará-los para que um dia eles sejam lançados no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Dando sequência. Então o que a gente precisa entender a respeito dessa questão? Quando um casal decide ter filhos, ele precisa fazer algumas perguntas importantes para que eles possam se ajustar e se preparar para esse momento. Então, algumas perguntas importantes. Um filho significa mais trabalho, sim ou não? Sim. Bem mais trabalho, né? Verdade. Quem vai realizar esse trabalho? A mãe ou o pai? Um filho também significa mais tempo. Menos tempo, melhor dizendo. E quem vai sacrificar o tempo? A mãe ou o pai? Também, mais trabalho significa mais dispêndio de energia. Quem vai gastar essa energia? A mãe ou o pai? E além disso, o filho também significa mais despesa, mais dinheiro. E de onde virá esse dinheiro? Daquele que vocês haviam separado para antes gastar no lazer, no jantar ou nos passeios. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa refletir. Quando nós decidimos ter um filho, muitas coisas na nossa relação vai mudar. E quando essas coisas começam a mudar, é que vem os problemas no relacionamento conjugal. Eu me lembro muito, uma vez, uma pessoa veio conversar conosco e ele disse que que tinha sido substituído. A mulher dele tinha substituído ele. E aí a gente ficou preocupado, né, achando que era uma outra coisa. Aí ele falou, não, é que depois que meu filho chegou, eu fui substituído. Minha mulher só quer saber do meu filho. Ela mal olha para mim. E aí a gente começou a entender que a mãe, ela se apegou tanto ao filho que deixou o marido de lado. E eu quero trazer agora uma verdade que vai doer no coração de muita gente. Mas para Deus, a pessoa mais importante da vida do marido é a esposa. Para Deus, a pessoa mais importante na vida da esposa é o marido. A única relação bíblica onde 1 mais 1 se torna 1 é homem e mulher no casamento. Marido e filho não se tornam um.
Mãe e filho não se tornam um. E isso tem que estar muito claro para nós. Quando na relação a prioridade dos cônjuges é substituída pelos filhos, isso causa desgaste no casamento a longo prazo. E muitas vezes leva a ter uma vida infeliz para o casal. Por isso que é tão importante entender esse ponto. E nós, quando decidimos ter filhos, nós precisamos nos preparar para isso. Nunca ache que depois que os filhos vierem, as coisas vão magicamente se organizar, porque isso não vai acontecer. E um fator importante, né? A mulher sempre é mais demandada nesse momento. Desde ser a pessoa que vai realizar o parto, a pessoa que vai amamentar, a pessoa que se envolve mais diretamente no cuidado da criança. E a mulher, geralmente, ela é muito mais impactada quando o filho vem. E é por isso que o marido precisa aprender a ser parceiro da sua esposa. Precisa aprender a ajudá-la, a trocar a criança, a entender as necessidades. Porque se não há essa parceria, acaba um ficando sobrecarregado. E muitas vezes o outro reclamando que não está sendo cuidado, não tem atenção. Por isso, se nós nos unimos nesse momento para cuidarmos mutuamente do filho e um do outro, esse tempo ele se torna mais, ele passa mais rápido, né? Então é muito importante entender que a mulher, ela sempre demanda mais energia e tempo nisso daí, tá? E muitas vezes nesse período o namoro, né? A relação sexual, ela esfria um pouco. Primeiro porque a mulher está se recuperando, segundo porque ela está dando atenção demasiada ao filho, e é importante o marido entender esse momento e entender que isso traz um impacto por um tempo no casamento. E é importante que o casal vá recuperando isso aos poucos. Mas para isso precisa se dar prioridade. Nós estamos cuidando do nosso filho, tá? Mas daqui a um mês a gente já começa a cuidar disso aqui, a gente já faz alguma coisa junto, e é muito importante com o tempo vir restaurando. Porque senão você vai se acostumando com a questão de só cuidar dos filhos e você vai perdendo o ambiente de amor e cuidado e carinho do casal. É essencial que depois de algum tempo, geralmente de 3 a 4 meses, o casal já comece a voltar ao seu ambiente de namoro, de comunhão, de intimidade. Tá? A gente sabe que nesse período inicial fica meio atropelado, mas é muito importante que o casal vá voltando à normalidade, tendo os momentos do casal, só do casal, e tendo os momentos com a criança. Tá? O momento da família. Isso daí precisa continuar sendo distinto, porque existe um ambiente do casal em que a criança, em que os filhos não entram. E aí eu queria trazer um conselho muito importante sobre isso. Não permita que as crianças durmam no seu quarto. O quarto do casal deve ser um santuário, um lugar reservado para o casal. Por isso é de suma importância que assim que a criança nasce, ela já possa ter um lugar onde ela vai dormir. E ela cresça aprendendo que ela tem um lugar dela dormir. Lógico, eu não estou dizendo isso para aqueles casais que não têm um espaço para isso. De repente a casa é muito pequena, as condições não são tão favoráveis, só tem um cômodo, não tem o que fazer. Mas se na sua casa há espaço para a criança dormir, não crie o mau hábito de levar seu filho a dormir na cama com você. Uma criança que compartilha a cama com os pais, ela acha que é normal estar no meio dos dois. E não é. O ambiente do casal é apenas do casal. E os filhos precisam entender isso, tá? É por isso que depois que muitas crianças que são acostumadas a dormir com os pais vão crescendo, elas ficam com esse mau costume e querem sempre voltar para dormir com os pais. E isso atrapalha a intimidade e a relação do casal. Então, guardem isso nessa esfera de cuidado. E aí, o que acontece muitas vezes? Muitos casais tinham um ambiente maravilhoso antes de ter filhos, né? Namoravam, passeavam, faziam as coisas juntos. Mas aí, se você não se prepara para esse momento, quando os filhos vêm e o casal começa a dizer que está sofrendo, e eu já vi casos desses, nós estamos sofrendo porque a gente não consegue ter um tempo para nós, isso mostra que não houve planejamento para a vinda do filho. Por isso que é super importante se planejar e saber que antes de ser pais bem-sucedidos, nós precisamos ser um casal bem-sucedido. Se você não se prepara como um casal firme e sólido antes dos filhos virem, a vinda dos filhos
vai se tornar uma exposição dos nossos problemas, das nossas fraquezas. Por isso que antes dos filhos virem, é muito importante que o casal se fortaleça e se prepare para esse momento. Tá? E por que isso é importante? Porque às vezes tem casais que fazem o seguinte, eles pensam, nossa relação não vai tão bem. Se a gente tiver um filho, pode ser que as coisas melhorem. Isso é o maior engano que você pode cometer. Um filho, ele na verdade vai causar muito mais desgaste àquilo que já está desgastado. Pense bem, um casal que está bem, quando o filho vem, ele já causa um desequilíbrio na rotina, nas dificuldades, nos problemas. Imagina um casal que está com problemas. É por isso que é essencial entender isso. E nós vamos mostrar mais na frente uma pesquisa que relaciona diretamente a separação à vida dos filhos. E é por isso que nós precisamos aprender a nos preparar. Os filhos são herança do Senhor. E nós precisamos nos preparar, que eles são bênçãos. Amém. E nós precisamos conduzi-los da melhor forma possível. Amém. Tá bom? Então, os filhos não são fator decisivo no sucesso ou fracasso do casal. Não coloquem na conta dos seus filhos essa responsabilidade. O sucesso do casal está relacionado ao quanto eles aprenderam a cuidar um do outro, a amar um ao outro e principalmente aprenderam a depender de Deus. É o Senhor quem sustenta o nosso casamento. Sem Deus, o nosso casamento ele se torna um casamento aguado. Lembram disso? Só Jesus pode fazer com que o nosso casamento seja um vinho novo todos os dias, tá? E muitas vezes os filhos, eles, como já falamos, eles ajudam muito mais a revelar os problemas do que ajudam a resolver os problemas do nosso casamento, tá? Então, para refletir, eu queria que Sânia lesse esse texto que está aqui escrito para a gente. Sim. O fato é que a criação de filhos é um empreendimento conjunto que exige comunicação, compreensão, amor e a disposição de assumir o compromisso. Casais que não desenvolvem essa atitude e habilidade antes do nascimento dos filhos não podem acreditar que as assimilarão de uma hora para outra, assim que o primeiro bebê nascer. Isso é muito importante. O filho precisa ser o fruto de um compromisso do marido e da mulher. Ambos precisam assumir a responsabilidade em cuidar da criança e em cuidar um do outro. Isso fará toda a diferença na relação para que, com a vinda dos filhos, o casal não seja abalado, nem se sinta mal por causa da falta de cuidado e de amor conjugal. Eu espero que isso fique muito claro para a gente, tá? Para que a gente possa se preparar para ter filhos e para que a gente mantenha o nosso ambiente de marido e mulher. E como eu tinha falado, isso aqui que nós vamos mostrar agora para vocês é uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, para a gente entender o que a ciência fala a respeito dessa questão da vinda de filhos na relação conjugal. Essa pesquisa foi realizada com 452 casais, onde se observou o comportamento dos casais após a vinda dos filhos. E o que é que se verificou? Que desses casais, após eles terem filhos, depois de 4 anos, 23 casais se separaram. E depois de 8 anos, mais 16 casais se separaram. Então, separou-se esses casais no estudo e procurou-se identificar o que é que eles tinham em comum que levou esses casais a se separar. O que é que eles tinham de parecido, que poderia ser colocado como uma hipótese da separação desses casais. E o que se verificou? Primeiro, que em média os pais se separavam, como já falamos, há 4 e 8 anos. E esses casais relataram que o que é que acontecia com eles? Primeiro, depois que os filhos vinham, insatisfação na relação. Ou seja, por causa do cuidado com a criança e das distrações de muitas coisas, eles não conseguiam se priorizar e começavam a ter problemas na relação. Segunda coisa, eles começaram a discordar em muitas coisas, a haver divergências, brigas. E por último, falta de conexão sexual, falta de relação sexual. Então esses 3 itens, eles levaram esses casais a se separar. E eles foram comuns em todos esses casais que se separaram. Então, se você tem filhos pequenos,
e você está passando por alguma dessas situações agora, você precisa repensar o que vocês estão vivendo. E vocês precisam cuidar e mudar o rumo agora, para que vocês não levem o casamento de vocês ao desgaste. Lembrem, vocês precisam juntos cuidar do filho de vocês e vocês precisam juntos cuidar do casamento de vocês. Esse é um compromisso do casal, tá? E qual foi o achado, né, no resumo do pesquisador dessa pesquisa realizada na Suécia? Sânia, por favor. Quando os filhos chegavam aos 4 anos, os níveis de sexualidade e sensualidade dos pais já estavam em baixa constante. E isso foi observado tanto em casais que se separaram, como entre aqueles que continuaram juntos. Então, veja só, isso se tornou um problema não só para aqueles casais que se separaram. Até para os casais que não se separaram, que continuaram juntos, eles tiveram uma perda significativa na sensualidade. E entenda, o que é sensualidade? No desejo de um atrair o outro e na sexualidade, na prática da vida sexual. Então, cuidar bem desse aspecto depois que os filhos vêm é essencial para que o casal faça manutenção e mantenha o amor e a intimidade de um para com o outro. Eu espero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que os casais devem deixar de priorizar os filhos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o casal nunca pode deixar de se priorizar. E é possível se priorizar como casal e cuidar bem dos filhos. Não é verdade? Seguindo aqui, Gênesis 2:24 diz o que, Sênia? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Aqui nós temos o único lugar em todo o universo onde a matemática falha. Aqui é o único lugar onde você vai ver que 1 mais 1 é 1. Não há essa união entre pais e filhos. Essa união só existe entre marido e mulher. Por isso que é tão importante entender esse princípio de Deus. E eu vou repetir para que você grave isso no seu coração. A pessoa mais importante da vida do marido é a esposa. A pessoa mais importante da vida da esposa é o marido. E eu quero deixar bem claro isso para você entender. Fazer seus filhos entenderem isso é uma bênção emocional na vida deles. Hoje, muitas crianças têm caído na homossexualidade. Muitas crianças têm olhado para as famílias e têm não desejado mais se casar, porque eles olham para os modelos familiares que existem hoje, onde há brigas, discordâncias, onde há muitos problemas dentro de casa, e eles olham e dizem assim: eu não quero ter família, esse negócio de família. Uma vez eu vi um jovem da igreja falar isso para mim: ó, família não dá certo. Aí eu fiz: por que não dá certo? Ele fez: porque eu olho para a minha casa, é só problema. Não, um negócio desse eu não quero para a minha vida. E entendam, o modelo de família que os filhos vão levar para a vida deles é o que eles viram dentro de casa. Por isso que é tão importante entender que se eu quero ganhar meus filhos, conduzi-los ao Senhor, pregar o Evangelho para eles da forma mais eficaz possível, eu preciso ser alguém que testemunha a vida de Deus e o amor de Deus no meu relacionamento conjugal. Mostrem isso para os seus filhos. Desde pequenas, nós mostramos para as nossas filhas que a pessoa mais importante da vida de Germana é Sânia. E a pessoa mais importante da vida de Sânia é Germana. Amém. E sabe o que eu acho engraçado disso tudo? É que elas adoram ouvir isso. Isso torna a saúde emocional delas equilibrada, para que um dia elas também desejem ter uma família. Que Deus nos abençoe e que a gente entenda isso em nosso coração. Amém. Seguindo, por isso que é tão importante entendermos que marido e mulher se tornam um, formando uma única peça. Você e sua mulher formam uma única peça. A prova disso está lá em Gênesis capítulo 5. Logo no comecinho desse capítulo, Deus diz que ele juntou o homem e a mulher e o chamou pelo nome de Adão. Você já viu isso? É como se Deus estivesse dizendo que ao unir homem e mulher, eles se tornaram uma só pessoa, uma só carne. Por isso
que é tão importante o casal entender essa união aos olhos de Deus. Isso é tão elevado que Paulo, ao falar disso em Efésios capítulo 5, ele disse, grande esse mistério. E o que ele falou antes desse versículo? Ele diz assim, por isso deixará o homem e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Aí depois Paulo fala, grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, nós precisamos ter a visão do casal que Deus tem. E que visão tremenda Deus tem do nosso casamento. Que nós possamos enxergar o nosso casamento como Deus enxerga. Amém. E ao longo do tempo, o que é que nós observamos? Casais que se amaram, casais que se cuidaram, casais que serviram a Deus junto, que foram companheiros, parceiros um do outro, que aprenderam a fazer tudo junto. Eles não somente construíram uma relação sólida, mas eles também construíram filhos, edificaram filhos saudáveis, emocionalmente seguros e capazes. Isso faz muita diferença na nossa relação. Então, se você quer construir essa relação sólida, como eu gosto sempre de dizer para minha esposa, né? Eu quero ficar velhinho do seu lado. Ela sempre diz que eu vou ficar velhinho sozinho, porque ela não vai envelhecer. Eu não sei se isso é bem verdade. Mas o fato é, quando nós aprendemos a construir essa relação, nós aprendemos a construir algo para toda a vida. Amém. É isso que Deus espera para o seu casamento. Seguindo, essa é a melhor pregação do Evangelho. Se você quer conduzir seus filhos a Deus, não se preocupe em fazer com que você ensine toda a Bíblia para eles. Isso é importante também. Não se preocupe em querer regrá-los para que eles sigam um monte de padrões, para que eles sejam corretos nas coisas que eles fazem. Isso também é bom, mas não é o mais importante. Se você quer conduzir seus filhos ao Senhor, construa uma família que vive o amor de Deus dentro de casa. Construa uma família que expressa Deus nas suas atitudes e nas suas palavras. Isso, por si só, já vai ser o mais poderoso Evangelho. E o resultado disso, nossos filhos vão amar seguir o Senhor. Porque eles não vão seguir algo que eles entenderam apenas. Eles vão seguir uma vida que eles viram dentro de casa. Amém. Esse é o Evangelho mais poderoso. Se nós queremos pregar o Evangelho para os nossos filhos, precisamos viver o amor de Deus dentro das nossas casas. Amém. Que o Senhor possa nos dar luz para entender isso. E para finalizar, eu queria dizer uma coisa importante. Tudo aquilo que tem valor na sua vida tem lugar na sua agenda. Se seu casamento é importante, se sua relação com a sua esposa é importante, a sua relação com a sua esposa tem lugar na sua agenda. Você tem programado isso? Programado uma saída com a sua esposa? Programado um passeio, um jantar? Programado atividades vocês dois juntos? Além disso, você tem também programado atividade com sua família? Brincadeira com seus filhos? Você tem programado? Você tem colocado isso na agenda? Não. Mas se sua família é mais importante que o seu trabalho, por que seu trabalho tem horário e a sua família não? Se sua família é mais importante que o seu trabalho, por que você dedica tanto esforço no seu trabalho e não consegue fazer a mesma coisa dentro de casa? Tem alguma coisa errada aí. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: coloque a sua família na sua agenda, priorizando a sua relação conjugal e priorizando o cuidado com seus filhos. Isso vai fazer com que nós sejamos, como já falamos em mensagens anteriores, os Noés dessa era, que estão preparando uma arca para salvar a nossa casa. Eu espero que essa palavra possa ter nos trazido uma ajuda muito prática para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, firmes e que possam servir de testemunho para uma geração de famílias e casais doentes que estão aí do lado de fora. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse amor de Deus dentro das nossas casas todos os dias. Amém. Louvado seja o Senhor, chegamos ao final do 7º passo e eu queria dar um aviso para vocês. Amanhã, por causa de necessidades de trabalho, a gente não vai conseguir
na verdade, amanhã, não só amanhã, essa semana agora, dá continuidade nos próximos passos. Então, o 8º, 9º e 10º passo do curso serão dados na sexta-feira da semana que vem, sábado e domingo. Então, se programem, também eu vou colocar isso depois aí do story para ficar mais claro, mas nós daremos sequência ao curso sexta, sábado e domingo, tá bom? Para que a gente possa fazer a nossa conclusão e fechar esse curso, que eu espero que esteja sendo de grande ajuda para você. Como não temos perguntas hoje, nós estamos concluindo e eu vou pedir a Sânia para orar para a gente concluir o nosso passo de hoje. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Por esse falar. Amém. Ó, que o Senhor possa nos iluminar. Amém. A praticar. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Amém. assim casais. Sim. Ó, que cooperem com o outro. Amém. Ó, com o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, dando testemunho aos nossos filhos. Sim, Senhor. Ó, pregando o Evangelho para eles. Amém. No nosso viver. Amém. Ó, Senhor Jesus, abençoa nossa casa. Abençoa, nosso Senhor. lar. Amém. Amém, Senhor, de cada pessoa que estiver ouvindo, Amém. vendo essa live. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.